Uma vez, uma boa noite, sejam bem-vindos a Calvary Campo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Mais especificamente, capítulo de número 4. Gênesis capítulo 4. Convido você à leitura dos versículos 1 a 16. Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 16. Essa que é a segunda mensagem da nossa série A Sociedade do Cansaço, a qual eu intitulei Bolhas Sociais, e você já vai entender o que nós queremos dizer a partir disso. Gênesis 4, versículos 1 a 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso... Cadê? Eu acho que eu estou precisando de óculos. Por isso, ok, eu estou começando a precisar. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar? Seu Deus e Pai, nós te pedimos que mais uma vez o Senhor venha falar às nossas mentes e corações. Nós estamos aqui diante da tua santa palavra, clamando ao teu Espírito, para que não apenas ela faça sentido para nós, não apenas o Senhor nos traga compreensão, mas que o Senhor traga a partir dela transformação. Deus, isso daqui não é mera transmissão cognitiva, isso daqui não é tradução de pensamento. Nós cremos que a partir da sua palavra emerge vida, e vida que permanece, vida que é eterna. Então, a partir desse entendimento de que vida brota das Sagradas Escrituras e é trazida a nós pelo teu Santo Espírito, nós clamamos, Senhor, fale com a tua igreja. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A teoria das bolhas sociais é uma teoria relativamente nova, é algo, alguns dizem, dessa década, que basicamente, com o advento da internet e das mídias sociais, propõe de modo simples o seguinte: quando você faz utilização de meios de comunicação como Instagram, Twitter, Facebook e outros meios, inclusive se você é assinante de Netflix, você assiste lá seus filmes e séries, existe algo chamado algoritmos.
E os algoritmos, eles têm alguns propósitos. Um deles é te viciar, caso você não tenha percebido, um deles é me viciar e te viciar. Mas bolhas sociais não trata apenas desse comportamento de vício. Bolhas sociais é o entendimento, a partir desses algoritmos, que vão traçando o seu perfil de usuário e mostrando a você aquilo que os algoritmos parecem compreender como algo interessante. Então, a partir daquilo que você clica, a partir daquilo que você compartilha, a partir das páginas que você entra, a partir dos comentários que você faz, a partir do seu gosto, seja a sua faixa etária, seja seu perfil socioeconômico, vai sendo criado assim um mundo à la carte. E isso é interessante. Porque a partir desse mundo à la carte, por exemplo, não é por acaso que quando você abre o seu Netflix tem sugestões de filmes para você, baseado naquilo que você já assistiu ou baseado no seu próprio perfil. Quando você entra ali, se você tem Facebook ou no Instagram, por que alguns amigos aparecem na tua linha do tempo e outros amigos não aparecem com tanta frequência, embora todos sejam amigos, porque diz respeito à sua interação, ao seu interesse e tudo mais. E aí, conforme esse mundo à la carte vai sendo moldado, isso dá uma certa sensação de prazer. Por quê? Porque você vai vendo aquilo que você gosta de ver, mesmo sem ter escolhido vê-lo. Porque os algoritmos vão propondo isso a você. Então, você vai interagindo com pessoas que pensam parecido com você, você vai curtindo páginas que parecem refletir o seu cenário ideológico, geopolítico e por assim vai. E aí você começa a pensar que o mundo pensa igual você ou ao menos muito parecido. Então, você começa a achar que o seu político favorito é o político favorito da maioria da população. Você começa a achar que as suas causas e seus ideais, de fato, são as causas e ideais da maioria da população. E por quê? Porque está sendo criada uma bolha social, ou seja, você está sendo envolto por tudo aquilo que foi feito para te agradar. É a ideia de reforço positivo, que é você perceber que, nossa, todo mundo pensa parecido como eu penso. Isso é uma ilusão. E quando é que você se desilude? Quando é que a ilusão acaba? Quando existe aquilo que é chamado de um choque de bolhas. E a sociedade ocidental pós-moderna é uma sociedade que vive em bolhas sociais. São ajuntamentos coletivos de indivíduos. Eu sei que parece um tanto paradoxal isso. Como assim um ajuntamento de indivíduos? É totalmente possível. É um bando de gente junto que está ali se relacionando, de certa forma, seja na superficialidade ou com algum grau de profundidade, pelos interesses mútuos e não necessariamente pela amizade em si. E aí, quando alguém que pensa totalmente diferente de você, quando alguém que tem opiniões contrárias às suas opiniões, porque você estava dentro de uma bolha por tanto tempo, quando a tua bolha se choca com uma outra bolha, existe uma coisa assim, caótica. E aí você já não é capaz de dialogar com aquele que pensa diferente, porque ele já não pensa mais diferente apenas. Ele é com perdão da expressão, ele é um burro, ele é um intolerante, ele é um idiota. É assim que a sociedade brasileira se comporta hoje. Eu não consigo mais admitir o contraditório. Eu não consigo mais admitir que talvez um outro que pensa o oposto daquilo que eu penso, talvez esteja certo. E aí, ao invés de debater ideias e argumentos, eu sou levado a ofender. Eu sou levado a dar um unfollow. Eu sou levado a bloquear. Veja que sociedade doentia a nossa que desfaz amizade com um clique. Veja que sociedade doentia a nossa que não permite que outros se acheguem a nós a partir de um bloqueio de rede social. Porque se você pensa diferente de mim, obviamente você não pensa como a maioria, porque eu estou certo. Então, se eu estou certo, você só pode estar errado. É o isolamento dentro da bolha. Para você ter uma ideia, certa vez alguém definiu da seguinte maneira: se você acha, avaliando pelo seu círculo social, que você detém opiniões, gostos, aparências, culturas e estilos de vida parecidos com a maioria de seus amigos, entre aspas, das redes sociais, e que talvez essa opinião seja predominante em um largo cenário geopolítico, você está em uma bolha social. Não, você não está certo o tempo todo. E se nós nos relacionássemos
verdadeiramente com outras pessoas, nós perceberíamos isso. Que é possível alguém pensar diferente de nós, ter gostos diferentes dos nossos, ter opiniões socioeconômicas, políticas e ideológicas diametralmente opostas às nossas e ainda serem boas pessoas. Pessoas dotadas de intelecto, pessoas dignas de respeito. Mas nós vivemos uma sociedade de inimizade. Por quê? Porque me parece que falta relacionamento verdadeiro. Obviamente o Evangelho teria algo completamente diferente a dizer acerca dessa realidade. Isso é tão triste que irmãos em Cristo desfizeram desde 2013 amizades, e aí eu vou colocar amizades entre aspas, porque eu não sei que tipo de amizade se desfaz por causa de política. É gente brigando no grupo da família. É tudo bem que brigar no grupo da família é meio normal, é família, mas brigando no grupo da família. A coisa está tão estranha que para você demonstrar certa inquietação, você sai do grupo sem falar para ninguém. Aí o sair do grupo é um negócio horrível, é um caos social. Porque se você tem alguém que sai do grupo, é quase como um suicídio moral, sabe? Então o cara sai do grupo, aí todo mundo já fica angustiado. Meu Deus, o que aconteceu? Por que ele saiu do grupo? Mas será que foi aquilo que eu falei? Será que foi o post que eu coloquei? Será que foi aquela... Você está vendo a histeria, o caos do que a gente está vivendo? Bolha social. Nós vivemos diante de algo inédito na história, porque nós sabemos tudo sobre outras pessoas sem conhecê-las. Ou seja, o fenômeno das redes sociais trouxe à tona uma nova formatação daquilo que pode ser categorizado como amizade. Nós somos capazes de interagir com inúmeros amigos virtuais sem conhecê-los face a face. Comentários e compartilhamentos nos fazem sentir bem, impulsionados pela dopamina que brota do nosso corpo, a gente se sente bem com cada like. E aí a gente se sente amado com cada like. Que loucura. Como se o nosso apreço e o nosso senso de respeitabilidade fosse medido pela maneira como pessoas interagem conosco. Pessoas que às vezes, honestamente, pouco se importam comigo ou com você. E o nosso senso de valor vai crescendo a partir disso. Não é à toa que vivemos uma sociedade do cansaço. Pelo esfriamento das relações significativas. Não é à toa que nós vivemos a sociedade, como eu falei semana passada, do doping. Seja pelo trabalho excessivo, ou seja pelo esfriamento das relações, porque só dopado para dar conta desse tipo de vida. Só anestesiado para lidar com as emoções do dia a dia. Yuval Noah Harari, talvez você já tenha ouvido falar dele, eu discordo da maioria das coisas que ele fala, mas ele é um best-seller e às vezes ele fala coisas boas. Ele diz o seguinte: hoje mais pessoas são propensas a morrer empanturradas no McDonald's do que por fome, seca, peste ou guerra. Mais pessoas morrem por suicídio do que assassinadas no mundo inteiro. Essa é a sociedade em que nós habitamos. Quando Mark Zuckerberg, criador do Facebook, foi questionado: Zuckerberg, por que esse negócio todo de feed de notícias e por que vocês gastam tanto dinheiro e tanta estratégia nisso? Olha o que ele disse. Ele disse o seguinte: isso é tão importante porque um esquilo morto na sua varanda hoje pode lhe ser mais interessante do que crianças morrendo na África. É verdade. Talvez você não esteja nem aí para a criança morrendo na África, mas o esquilo morto na varanda viraliza. Cal Newport, autor do livro Minimalismo Digital, ele vai dizer que a internet tem o poder de ajudar a vida das pessoas. O problema não é a internet. Entretanto, esse relacionamento tem se tornado exaustivo. As milhares de notificações prendem a atenção e prejudicam o humor das pessoas. O povo está irritado. Estas acabam cultivando um comportamento de vício que deveria ser algo saudável, acabou se tornando conversas. Preste atenção nisso. O que deveria ser algo saudável, acabou se tornando conversas ininterruptas entre dois amigos conversando a 1 metro de distância. É você sair para comer com amigos e você mandar coisa um para o outro, mesmo que ele esteja do seu lado.
por horas. Esse texto de Gênesis 4 começa citando Adão e Eva. Diz que Adão e Eva deram origem a Caim e Abel. Adão e Eva, nós precisamos entender, eles viviam no paraíso, eles viviam no jardim do Éden, eles viviam num ambiente onde tudo pertencia e ainda pertence a Deus. A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Essa realidade ainda, de fato, se manifesta no nosso tempo. Tudo que nós temos como fruto da generosidade divina, ou seja, nossa mera existência é fruto do favor divino. Importante entender isso, que porque Ele é, nós podemos existir. Nós não somos, apenas existimos. Ou seja, nós existimos, portanto, como fruto da graça daquele que é. E porque Ele é, eu posso existir. E é importante compreender, porque nesse sentido, alguém vai dizer que o pecado original, que não foi o simples fato de comer o fruto, como se Deus fosse um Deus caprichoso, vingativo. Não, o pecado original é, em essência, um pecado de inveja de Deus. Adão e Eva, de certa forma, essencialmente, filosoficamente, tiveram inveja de Deus. Por quê? Porque é o pecado de querer ser, e querer ser sem Ele. Porque a tentação é essa. A tentação é, no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Conhecedores, capazes de discernir e, obviamente, escolher a partir de seus próprios critérios o que é bom ou mal. Esse desejo está implícito em nós ainda hoje. Nós queremos ter o poder de decidir o que é bom para mim e o que é mal para mim, independente do que outros digam. É o pecado de invejar Deus. É o pecado de querer ser como Ele. É a autossuficiência, é a autonomia, autonomos, ou seja, essa ideia de uma autorregulação. Eu faço as minhas regras. Já ouviu isso em algum lugar? Minha vida, minhas regras, para parafrasear uma outra expressão. É a ilusão de não precisar de absolutamente ninguém, a começar por não precisar de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Quem acha que não precisa de Deus, certamente tem a certeza que não precisa de mais ninguém. Porque se a gente dá um salto e um grito para longe de Deus, o que nós faremos em relação aos nossos irmãos? Veja que a sociedade do cansaço, tal como ela é uma sociedade essencialmente de afastamento da sua identidade, que primeiro se relaciona com o seu Criador e, como extensão desse relacionamento, se relaciona também com seus semelhantes. Porque a consequência da queda, como nós chamamos teologicamente, ou a consequência daquele pecado original, lá em Gênesis 3, versículo 8, diz que, em primeiro lugar, é a alienação de Deus. O homem peca e se envergonha de Deus, se separa de Deus, esconde de Deus. Mas é também, em Gênesis 3,12, a alienação um do outro. Porque quando Deus cria Adão e Eva, Adão olha para sua mulher e diz, é isso. É uma igual, é uma semelhante. A gente já vai falar mais sobre isso. É um igual. Deus não é um igual. Nós somos iguais. Deus é um totalmente outro, como diria Calbart. É outro, é outra coisa. É de outra natureza, é de outra expressão, é de outra categoria. Nós somos iguais. Nós somos semelhantes, mas quando o pecado entra no mundo, Adão não olha mais para Eva como uma igual, Adão olha para Eva como uma outra. O que aconteceu, Adão? Por que você comeu do fruto? Foi ela. Não existe mais o nós, existe eu e eles. Quando nós passamos a conjugar eu e eles, nós permitimos que o pecado original, essencialmente, tomasse conta da nossa consciência. E aí eles têm 2 filhos, Caim e Abel, 2 irmãos. Então Gênesis 3 é o relato do pecado, Gênesis 4, o relato de 2 irmãos. E aí a história, eu não vou lê-la novamente, mas a história vai dizer aqui que ambos entregam ofertas a Deus. Um entrega dos frutos da terra, o outro entrega um animal. Um entrega assim uma alface, um brócolis, uma cenoura. O outro, a Bíblia diz, não, a parte gorda do churrasco. O que Deus se agrada? Vai, tá fácil.
Então Deus não é vegano. Essa crise Deus não tem. Então Deus, ele aceita que a carne, obviamente, a gente não está falando aqui de carne ou de verdura, a gente não está falando da oferta, porque a verdade é que o texto não diz que Deus aceitou a oferta em primeiro lugar, diz que Deus aceitou Abel e sua oferta. E aí o texto vai dizer que Deus rejeitou não a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim, e então a sua oferta. O que parece que está em jogo aqui não é a oferta em si, mas o coração do ofertante. Deus não rejeita meramente os frutos da terra, Deus rejeita Caim. E a partir dessas verdades eu gostaria de fazer algumas observações para nós essa noite. Primeira delas, nós não fomos criados para viver em isolamento. Nós não fomos criados para viver em isolamento. Falando de Adão e Eva, lá em Gênesis 2, 23, texto que eu já citei, disse então o homem, olhando para Eva, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aqui eu sequer vou entrar no mérito de importância, de função, não. Semelhantes, iguais, igual importância. Nos nossos primeiros pais nós vemos o princípio relacional da criação, algo simples. Era Deus que havia falado, não é bom que o homem esteja só. E homem aqui não entenda apenas por gênero, não é bom que o ser humano, não é bom que a humanidade viva só. Nós não fomos criados para viver assim. Nós não fomos criados para viver em isolamento. Mas alguém pode pensar, mas Diego, Adão tinha Deus. Então, Adão tinha Deus. Mas não é Adão que olha para Deus e fala assim, Deus, eu estou me sentindo só. Que poderia ser uma heresia, certo? Um ser humano que olha para Deus e fala, Deus, eu estou me sentindo só, beira a heresia. Mas isso não surge de Adão, isso surge de Deus. Não é Adão que fala, me sinto só. É Deus que fala, não é bom que o homem esteja só. Não foi para isso que eu te criei. Porque quando a Trindade cria a humanidade, diz lá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o Deus Trino criando a humanidade conforme a sua imagem. E qual é a imagem talvez mais bela da Trindade? É essa unidade perfeita, harmoniosa, indivisível. É um único Deus, distinto em três pessoas, que a mente humana não consegue de fato conceber, mas é Deus Pai, que é Deus Filho, que é Deus Espírito Santo, que é Deus. Não é deuses, é Deus. E aí, essa trindade que eternamente se relaciona, cria na terra algo que possa materializar o que eles são no céu. Um ser humano altamente relacional. Então, Adão tinha Deus? Tinha. Mas ele precisava de um semelhante. De modo que agora, nesse relacionamento, a natureza da trindade é revelada. E é interessante que nós vamos assumindo categorias de vida onde nós vamos nos isolando cada vez mais na sociedade pós-moderna. Se você quiser, você não precisa, assim, sair de casa para nada. Para nada. Aí você pensa, não, mas Diego, mas para trabalhar. Então, tem home office hoje em dia. Dependendo da sua função. Você pede comida em casa, você trabalha em casa, você fala para o mercado vir entregar em casa. É tudo em casa. Você vai pagar a conta no aplicativo do boleto eletrônico, que está em casa. Eu me lembro, quando eu era mais novo, e eu vi um experimento de um cara que, assim, revolucionário. Não sei se alguém lembra disso. Ele fez o experimento de passar 30 dias sem sair de casa. Rapaz, 2 décadas atrás, você olhava aquilo e falava, nossa, que revolucionário. Ué, hoje em dia é o normal. Se quiser, você passa 1 ano dentro de uma bolha. Se quiser, você passa o tempo que for e você não precisa. Por quê? Porque é uma sociedade que implica para mim e você essa ilusão de que nós nos bastamos e que a gente não precisa de ninguém. Isso é doentio. Isso é exaustivo. Porque não foi para isso que nós fomos criados. Não é bom que o ser humano viva só. Não é bom que o homem esteja só. Leio aqui uma citação de Mark Driscoll, que já usei em um outro momento, quem sabe você tenha ouvido. Ele diz no seu livro Reformição, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, isoladas, solitárias, desconectadas e sem nenhuma solução prática a partir da cultura.
Atualmente, o isolamento está tão enraizado que muitas pessoas não sabem mais como praticar a hospitalidade. Esta tendência reflete-se até na arquitetura, que substituiu as grandes cozinhas e salas de estar, que eram designadas para o contato humano, por grandes closets, escritórios caseiros e salas de entretenimento pessoal. Ali, as pessoas solitárias podem assistir seriados sobre amizade e reality shows, nos quais os personagens fingem interagir com outros seres humanos, uma coisa aparentemente fascinante e estranha para muitos indivíduos solitários e isolados. Eu descobri essa semana, eu descobri ontem. Eu estava lá em Marília, fui pregar numa igreja, preguei ontem à noite, preguei hoje pela manhã, chegamos agora, assim, 15 para as 7. Graças a Deus não furou pneu, não deu nada, estava assim, no limite do horário. E aí ontem eu liguei televisão, aí eu descobri que está passando Big Brother. Eu falei, meu Deus, esse negócio ainda existe, Big Brother 20, a gente está 2 décadas nesse negócio. Não sei se você assiste, pode ser que você fique minimamente ofendido comigo, mas a expressão é: veja a loucura de você sozinho assistir pessoas dentro de uma caixa de vidro ou de uma casa interagirem na maior falsidade do mundo, pensando que é interessante as relações humanas, ao invés de você se relacionar verdadeiramente com pessoas de carne e osso e não desejar essa interação através de uma tela. Porque assim, não tem nada, né? O povo briga, o povo come, o povo brinca, o povo faz confusão. Sabe aquilo ali? O nome daquilo é vida, só que aquela vida é farsa, é fake. Você quer ver alguém comendo? Olha para o lado. Quer ver alguém brigando? Beleza, fala de política. Você vai ver você mesmo brigando, entendeu? Então, enfim, nós não fomos criados para viver assim. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que somos todos corresponsáveis uns pelos outros. Nós somos todos corresponsáveis uns pelos outros. Olha comigo versículos 9 e 10 aqui, do nosso texto, Gênesis 4. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Não porque Deus não sabia. E aí respondeu ele, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Isso é uma tragédia. A indagação de Caim é uma tragédia. Porque no plano original de Deus, nós éramos todos irmãos, iguais. Sangue do meu sangue, osso dos meus ossos, gente como eu. É olhar para o outro e me ver no espelho. Não esteticamente, nas nossas diferentes configurações estéticas, mas essencialmente, aqui é gente. É relacionamento verdadeiro. Foi o pecado, como eu disse já, que nos ensinou a enxergar nosso semelhante como um outro. Primeiro Adão e Eva, e quem sabe por esse exemplo, Caim e Abel. Porque eles viram, mas ouviram certamente da história. E eu não sei se o papai Adão omitiu o fato de que ele tentou jogar a culpa na mamãe Eva. E a mamãe Eva tentou jogar a culpa na serpente. Porque esse negócio de transferência de responsabilidade não é algo novo. Sobretudo quando nós somos pegos em um delito, a gente fala, não, mas não fui eu, não queria, acabei fazendo, me forçaram, mas foi culpa dele. Se Deus tivesse respondido a Caim aqui, a resposta de Deus certamente seria sim, você é responsável pelo seu irmão, sim. Sou eu responsável pelo meu irmão? Deus diria lá e aqui, sim, nós somos todos corresponsáveis uns pelos outros. Quem nos ensinou competitividade entre irmãos foi o pecado. Porque o Evangelho nos ensina a corresponsabilidade, não competitividade. Competitividade que nos ensina é a cultura. Querer ser melhor que o outro e superá-lo em tudo, quem nos ensina é o diabo, não Deus. Deus não nos ensinou a superarmos uns aos outros. Pelo contrário, Deus nos ensinou e nos orientou a considerarmos o nosso irmão superior a nós mesmos, para que possamos servi-los. E essa é a mágica do negócio. Porque se eu considero o Éder superior a mim, eu vou servi-lo.
Mas se o Éder viver o evangelho e me considerar superior a ele, ele vai me servir. Qual é o problema? Quando eu quero ser melhor que ele e ele melhor do que eu, a gente se mata no caminho. Mas quando a gente entende a percepção do evangelho, onde eu estou aqui para servi-lo e ele está aqui para me servir, a gente se abençoa no caminho. Por isso que essa sociedade está cansada. Porque ela foi desconectada da razão pela qual foi criada. No ser humano, quando um sofre, esse sofrimento deveria tocar todos ao seu redor. A terceira observação que eu gostaria de fazer é que relacionamentos autênticos implicam atrito. Eu sei que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Relacionamentos implicam atrito. Me parece que tem muita gente que esqueceu disso. Ou muita gente que se lembra disso e por lembrar-se disso, não tem o desejo de viver relacionamentos autênticos. Mas relacionamentos autênticos implicam atrito. Um leva uma oferta, o outro leva uma oferta. A oferta de um é aceita, ou na verdade ele é aceito, e a oferta de outro é rejeitada, ou na verdade ele é rejeitado. Aquele que é aceito fica feliz, aquele que é rejeitado fica frustrado, não apenas com Deus, mas com o seu irmão. Rivalidade. É como se ele estivesse chamando Deus de injusto, e como se ele pensasse que o problema da sua rejeição não fosse a si mesmo, e o seu próprio coração, e suas intenções, suas interioridades, mas o outro. Então Deus não me quis e Deus não me aceitou, não tem a ver com uma análise própria, tem a ver com o outro. Por que ele me rejeitou e aceitou ele? Ué, por que ele comprou aquela casa, não eu? Por que ela trocou de carro, não eu? Por que ele, não eu? Pecado. Pecado. E aí Provérbios vai dizer lá no capítulo 27, versículo 17, talvez você já tenha ouvido esse versículo, diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Já pensou na imagem de ferro afiando ferro? Gera atrito. E dependendo de como o ferro vai afiar esse atrito traz uma ideia de oferecer resistência. É força de oposição, é encontro, é embate. E dependendo da intensidade de um ferro afiando ferro, o negócio esquenta. E dependendo da intensidade, esquenta bastante. E dependendo da intensidade, molda e transforma e pinga fogo. E a coisa fica complicada, fica quente, fica tensa. Pastor Paulo Júnior, nosso amigo, ele fala que nós temos tendões, que é para ficar tenso. Nós temos nervos, que é para ficar nervoso, mas não irado. Então, relacionamento gera tensão, gera atrito, gera desconforto, mas não ira. O problema é que às vezes nós estamos resolvendo nossos problemas com raiva e não com tensão. De modo que nesses isolamentos e esfriamentos relacionais, às vezes as pessoas não podem dizer algo que eu não gosto de ouvir, porque se eles disserem algo que eu não gosto de ouvir, eu passarei a desgostar daquele que falou aquilo que eu não gostaria de ouvir. O que está acontecendo? O ferro afiado, ele já não é mais o mesmo, e isso é fundamental e necessário. Porque no encontro a gente muda. No relacionamento a gente se molda. Quem é casado já entendeu isso. Se você não estiver disposto num relacionamento conjugal a ser moldado através do atrito e da tensão, só resta uma outra opção e você sabe qual é: separação. É por isso que em uma sociedade pós-moderna, e eu não falo isso como exercício de juízo, mas como observação, os divórcios são tão comuns. Porque ao pensar no meu bem-estar, quando o outro me desagrada, ao invés de ouvir o que ele tem a dizer para mim, mesmo sabendo que ele ou ela me ama, eu prefiro trocar de parceiro. De preferência, um parceiro ou uma parceira que não fale nada daquilo que eu não gostaria de ouvir. Por isso que a gente está cansado. Por isso que a sociedade está doente. Por isso que nós estamos exaustos. A verdade é que quem nunca discorda de você não é seu amigo, é no máximo um colega. E, com perdão da expressão, um colega meio covarde. Na verdade, um colega bem covarde. Se ele fosse teu amigo mesmo,
Ele apontava o dedo na tua cara quando você fizesse besteira e ele diria, não é por aí. Isso é caminho de morte. Não seja louco de fazer isso. Não siga a sua vida por esse trajeto. Não faça isso. Nós não podemos, ao falar de relacionamentos, viver uma ilusão das amenidades. Porque relacionar-se é frustrar-se. Relacionar-se é desiludir-se. Desiludir é sair da ilusão. Portanto, desilusão é algo bom. Quando eu me desiludo, eu fico cara a cara com a realidade. Isso é excelente. Nós precisamos de pessoas que digam, não, pare, diminua o ritmo, não vá por esse caminho, não faça isso contra seu marido, contra sua esposa, não seja um funcionário desse jeito, não seja um patrão desse jeito, não trate seus amigos dessa maneira, pare. Será que você não está vendo? Porque abandonado à minha própria sorte, meus irmãos, eu tendo a minha consciência como critério último de decisão, a possibilidade de eu fazer coisas tolas é enorme. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos. Eu me lembro de um amigo, onde junto com outros 2 amigos, nós 3 tentamos falar com esse 4º amigo. E nós percebemos que ele tinha alguma dificuldade em ouvir as pessoas, embora fosse nosso amigo. Até que um dia a gente tomou coragem, falou, vamos falar com ele, vamos. E a gente chegou meio que assim, que ele era um amigo difícil. E a gente falou algumas coisas para ele, falou, cara, então, foi comendo pelas beiradas, sabe? Falei, a gente precisava te falar uma coisa. O quê? Falei, não, então, é um negócio meio desconfortável, talvez você não goste de ouvir, assim, a gente preparando o terreno. Aí ele já de pronto olhou para nós e falou, não acredito em crítica construtiva. Falei, opa. Aí os 3 ficaram quietos. Eu um pouco mais corajoso, ou quem sabe um pouco mais tolo. Falei, mas você acredita no quê então? Ele falou, não acredito nesse negócio não. Falei, mas rapaz, beleza, então vamos conversar. Quando é que você sabe que você está errado? Quem que você ouve? Você ouve sua esposa, pelo menos? Porque se você não ouve amigo, você ouve sua mulher? Ele falou, não ouço minha mulher também não. Não acredito nesse negócio de crítica construtiva. Meu pai ensinou que isso não existe. Quem quer construir, não critica. Falei, rapaz. Falei, quem é que você ouve? Ele falou, eu ouço Deus. Falei, aí lascou tudo. Não, lascou. A gente está conversando, eu quero te dar um conselho. Você fala, eu só ouço Deus, aí eu saio de cena. Pois é, Deus, assim, só Deus mesmo. Tem uns filhos de Deus, você não ouve, assim, só Deus. Ele. É só Deus. Eu falei, então tá tudo certo. Falei, nem adianta a gente tentar, não, é só Deus. Então beleza. Virou um caos a vida dele. Virou um caos. A mulher que ele não dava ouvidos foi embora. Qualquer um iria. Como é que você vai estar casado com alguém que não te ouve? Que diz que só ouve Deus? Então a gente precisa de amigos. A gente precisa de humildade. E coragem, quando necessário falar. Tiago ele vai dizer, confessem seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Ou seja, tem que ter olho no olho, tem que ter toque, tem que ter lágrima, tem que ter sorriso. Interessante que nesse livro Sociedade do Cansaço que eu citei semana passada, do Han, ele vai dizer que um dos problemas da nossa sociedade é o excesso de positividade. Tudo tem que estar bem o tempo todo. E ninguém está bem o tempo todo. Ninguém está bem o tempo todo. Não importa o que o teu coach diga. Ninguém está bem o tempo todo. Pode falar, não, o pastor falou que você está errado, coach. Falei mesmo, está tudo certo. Ninguém está bem o tempo todo. De novo, nada contra coaches, ok? É um recorte aqui. Sei que temos alguns. Mas não dá para ser positivo o tempo todo, entendeu? Porque adoece. Interessante que quando Paulo ele fala de Pedro, porque Pedro ele estava com uma certa hipocrisia. Pedro, quando ele estava assim com os irmãos gentios, você sabe que a dieta judaica é mais restrita. Pedro ele estava com os gentios, ele comia lá o bacon, comia o pepperoni, comia o camarão, estava tudo certo.
Aí quando chegou uns irmãos lá de Jerusalém, perto do Pedro, ele largou o bacon. Então assim, eu e eles. Ele larga o pepperoni, ele larga o camarãozão. Aí o Paulo olha aquele negócio, ô Pedro, que palhaçada é essa aí? Aí como assim você está largando o bacon, Pedro? Você estava comendo bacon até agora, pediu pizza de bacon, Pedro. E o que você está fazendo aí? Aí o Pedro dá uma escondida, ele fala, não é comigo. E a gente sabe disso por quê? Porque Paulo escreveu parte da Bíblia e falou que o Pedro estava comendo aquele negócio que depois ele negou que estava comendo. Então, 2000 anos a gente sabe por causa da caguetagem do Paulo. No entanto, Paulo também vai dizer, quando Pedro agiu dessa forma, confrontei-o face a face. A gente está precisando de confronto. Não raiva, mas a gente está precisando ficar tenso. A gente está precisando de mais reuniões de família. A gente está precisando de gente que a gente confia, porque também não é abrir a vida para qualquer um. Não é abrir a vida para todo mundo. Não é chegar num ambiente como esse e desnudar-se completamente. Não, mas tem que ter algumas pessoas que você confia. E que você vai falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de oração. Eu estou com umas dificuldades. Paulo fala, confrontei-o face a face. A pergunta é, quem é que te confronta? Ou você é igual o meu amigo que só ouve Deus? Para quem você presta contas? Quem é que exige coerência na sua vida? Eu tenho pessoas que na minha vida exigem coerência. Eu tenho irmãos mais velhos, com quem eu converso com muita frequência. E eles sempre tentam fazer uma sondagem daquilo que eu tenho vivido e visto, e até daquilo que me é oculto. Porque às vezes a gente é bom em dar uma maquiada. E a gente fala a parte boa, mas quem te conhece de verdade te pega no pulo. Você sabe como é que é. Por que a gente precisa de intimidade nas relações? Para nos protegermos de nós mesmos. Porque quando nós quisermos nos sabotar, nos isolar, é coisa de menino isso, é coisa de criança. Eu tenho 2 filhos. Sabe o que uma criança faz quando apronta? Ela se esconde. Sabe aquela coisa de lá em casa, é comum. O Gael está muito quieto. Se o Gael está muito quieto, rapaz, normalmente, não sempre, porque eu não quero ser injusto com ele. Normalmente ele está aprontando, porque quando a gente apronta, a gente quer se isolar. A gente cresce. Faz a mesma coisa. A gente apronta, a gente se isola. Por quê? Porque desde o pecado original, somos tomados por culpa, vergonha e medo. O que Deus vai pensar de mim? O que meu irmão vai pensar do que eu fiz? Quando, na verdade, a gente deveria confessar mais tentações do que pecados, inclusive. Porque se eu tenho amizades sinceras, eu posso confessar intenções, não apenas pecados consumados. Ter amigos. Gente a quem recorrer. E, por fim, gostaria de lembrar que o Evangelho ressignifica nossos relacionamentos. Que talvez você tenha uma percepção do que é relacionamento a partir do olhar cultural. Mas o Evangelho diz outra coisa. E hoje nós vamos compartilhar a ceia. E a ceia é um grande exemplo da ressignificação dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque o que nos adoece, Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, é expressarmos um culto ao individualismo. O pecado de Corinto, coisa que quase 2000 anos depois, tem gente que não entendeu. E está usando a mesa do Senhor como objeto de juízo para ver quem tem pecado, quem não tem pecado. Não foi tomar a ceia, deve estar em pecado. Não entendeu nada. Não entendeu nada. O pecado de Corinto na ceia era um só, egoísmo. Porque Paulo vai dizer, vocês estão ficando doentes e vocês estão morrendo. Porque quando vocês vão tomar a ceia, cada um toma a sua ceia apressadamente, sem discernir o corpo. O que Paulo está dizendo é, quando vocês vão para a igreja, vocês só estão pensando em vocês. É isso que ele está dizendo para os nossos irmãos em Corinto. Vocês estão pensando no louvor bom para vocês. Vocês estão pensando na palavra boa para vocês.
Vocês estão pensando num culto a vocês, é o culto ao ventre. Não é o culto a Deus, é o culto ao eu. E isso adoece. Isso nos exaure. Porque nós não deveríamos estar nos perguntando qual é a palavra tão somente que o pastor vai trazer. Mas qual é a palavra que eu ruminei de segunda a sábado e que no domingo eu que vou levar? Explico. A gente não deveria estar aqui apenas, embora seja verdade, para ser alimentado com a palavra. Mas a gente deveria estar tão cheio da palavra durante a semana que a gente já vem com uma palavra para os irmãos. Que a gente olha no olho e fala, como é que você está? Que a gente dá um abraço e fala, senti sua falta. Que a gente olha para o outro e fala, como é que estão as coisas? Ah, está mais ou menos. E a gente tem uma palavra para o irmão. Que a ceia é isso. Ceia não é apenas um memorial, é a presença fiel de Deus, é meio de graça, é Eucaristia, é lembrar da cruz. Mas o que é a cruz? É Deus dizendo, está vendo esse pão? É meu corpo, eu me reparto. Está vendo esse cálice? É o meu sangue, eu jorro. A ceia, essencialmente, é a ressignificação do Éden. Porque no Éden, o homem, ao invés de repartir, ele primeiro quis comer. Na ceia, Jesus está dizendo, eu não estou preocupado em me saciar, eu já sou pleno em Deus, portanto eu me reparto. Façam isso em memória de mim. O quê? Repartam-se uns aos outros. É aí que o Evangelho ressignifica os nossos relacionamentos. Porque agora a gente não está mais pensando naquilo que a gente vai ganhar, na bênção que a gente vai receber. A gente está pensando com gratidão em tudo que Ele já nos deu. Já está posto. O sacrifício já foi feito. Jesus não precisa morrer outra vez. Minha salvação já está garantida. Meus pecados já estão perdoados. Agora eu vivo uma vida abundante e de partilha para aqueles que cruzam o meu caminho. Se assim não for, nós seremos como pessoas famintas e sedentas, tentando devorar e sugar uns aos outros. E meus irmãos, se isso não for verdade na igreja de Jesus Cristo, como é que o será na sociedade como um todo? Então Deus está nos chamando aqui a ressignificar os nossos relacionamentos. Quem sabe tem alguém que você precisa conversar. Quem sabe você precisa perdoar alguém. Ou de repente você precisa pedir perdão para alguém. Pode ser amigo, pode ser parente, pode ser o que for. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que se a gente vai para o culto, ofertar alguma coisa para Deus, e a gente se lembra que tem umas coisas erradas assim, umas rupturas relacionais, a gente deixa a oferta ali, a gente se acerta com o nosso irmão, aí depois a gente volta e entrega a oferta. Aí se o irmão rompeu contigo, não, aí é outra história, aí é com ele, mas a gente está falando de nós. Nós. É ressignificar relacionamentos, é repartir nossa vida, é repartir nosso corpo, é sangrar, é dar outra face, é caminhar mais uma milha, é perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. Bonhoeffer disse que nenhum cristão pode desfrutar de Cristo sozinho, longe do seu corpo. Quando somos atraídos a Cristo, somos atraídos também para a comunidade. Em uma sociedade cansada pelo esfriamento dos relacionamentos, nós temos um privilégio de sermos relembrados de que Deus não nos criou para vivermos sós. E sim, é possível relacionar-se com várias pessoas no nível da superficialidade. Não é a isso que o Evangelho nos chama. O Evangelho nos chama a um aprofundamento das relações. O Evangelho nos chama a uma proximidade tão próximo que permite ao outro me conhecer a tal ponto de me ajudar quando necessário e me confrontar também quando necessário. A igreja é cura, irmãos. A igreja é a cura para o mundo. Eu sei que essa é uma afirmação contundente, mas se eu não cresce nisso, eu não estaria doando minha vida para isso. A igreja de Jesus é a cura para o mundo. A cura começa aqui. A cura começa ao sermos relembrados
de que o Senhor nos deu o privilégio de amar. Todos nós aqui conhecemos pessoas, relacionamentos rompidos, gente que está cansada, gente que está frustrada, gente que está amargurada. Deus quer nos enviar à sociedade. Deus quer que nós possamos nos repartir, para que outros percebam que em Jesus existe uma alternativa a essa sociedade exausta, a partir dos esfriamentos dos relacionamentos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Louvamos pelo teu favor por nós. E te louvamos, Deus, por esses lembretes que o Senhor nos faz a partir da tua palavra. Eu não sei como está a mente e o coração de cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe. O Senhor sabe em quais dessas áreas nós precisamos crescer. O Senhor sabe o porquê essas pessoas estão aqui hoje ouvindo essa palavra. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos trouxe aqui. Então essa palavra não é para o outro que não veio, essa palavra é para nós.